O Brasil já aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em mais de 27 milhões de pessoas. É um número que representa quase 13% da população brasileira. Esse dado é do consórcio de veículos de imprensa. Nós vamos falar agora aqui no Jornal da CBN, o Frederico Goulart e eu, a respeito de um levantamento que foi feito pelo Instituto Locomotiva e o movimento Unidos pela Vacina. E o que fez esse levantamento? Ele mapeou as principais questões relativas à imunização no Brasil, ouvindo secretários municipais de saúde. E quem vai nos trazer os detalhes desse levantamento agora aqui no Jornal da CBN é o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Renato Meirelles, bom dia, muito obrigada por estar conosco nesta manhã. Olá, muito bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo com os ouvintes da CBN o resultado da maior pesquisa já feita com gestores municipais de saúde. Bom dia, Renato. Renato, conta pra gente, como foi feita essa pesquisa? Logo no início do movimento Unidos pela Vacina, a empresária Luísa Trajano chama toda a sua rede de contatos, os empresários amigos, a sociedade, as pessoas que de alguma forma trabalham com ela há muito tempo e fala, olha, nós precisamos garantir que assim que haja vacina, a vacina chegue no braço das pessoas que mais precisam. E essa operação não é muito diferente de uma operação de saúde, onde você só consegue ter um bom prognóstico, consegue entrar na ação concreta se você tem um bom diagnóstico dos problemas. A pesquisa tem a ver com isso. Nós, Unidos pela Vacina, elaborou uma série de perguntas que nós trabalhamos no Instituto Locomotiva para conseguir entender onde que estavam os gargalos da vacinação. Com isso, a gente, junto com a equipe do Unidos pela Vacina e Mulheres do Brasil, conseguimos o contato com 5.569 gestores municipais de saúde. Quase a totalidade deles, né? Só faltou uma cidade. Essa é a maior pesquisa já feita com gestores municipais de saúde. Nos produz mapas bastante específicos que tem um diagnóstico dos gargalos cidade por cidade no Brasil, e esses mapas são cruzados com um software desenvolvido pelo Unidos pela Vacina que garante com que as empresas consigam adotar cidades ou estados fazendo doações que cheguem diretamente a esses gestores de saúde. Renato, eu queria que você explicasse exatamente quais são esses gargalos, né? Porque a pesquisa aponta para um reforço na infraestrutura nos postos de vacinação e diz que se isso acontecer, ela pode ser acelerada, ou seja, não precisa necessariamente chegar a novas vacinas. Melhorando o que a gente tem de estrutura, a vacina pode acontecer de uma maneira melhor e mais rápida. Mas que reforço é esse exatamente e como é que isso pode acontecer no momento da pandemia, com a pandemia em curso, com a campanha em curso também de vacinação? Talvez a principal constatação da pesquisa seja o tamanho, a abrangência que o SUS, que o Sistema Único de Saúde, tem no Brasil. Ele está presente em todas as cidades brasileiras, como pouquíssimas empresas conseguem estar. O Sistema Único de Saúde, o sistema público tripartite presente entre estados, municípios e governo federal, consegue chegar nesses locais. No entanto, nós vimos que 40% das cidades não têm o tipo de freezer adequado para a conservação da vacina em todos os seus postos de saúde, né? Sendo que em 22% das 5.562 cidades brasileiras, essa geladeira com medição e alarme de temperatura não tem nem metade dos postos de vacinação. Isso vai de um equipamento mais elaborado como esse a pia com água e sabão, papel toalha, lixeira e pedal que não estão presentes aí. Em 15% dos municípios não tem essa condição básica da pia em todos os suas unidades de atendimento
da população brasileira. Então, quando nós vamos falar de infraestrutura, você tem uma bandeira de infraestrutura de material mesmo, e aí nós já temos um conjunto de empresas privadas doando esses materiais diretamente para a Secretaria de Educação, Secretarias Municipais de Saúde, para que isso chegue nas UBSs. E uma outra questão que tem a ver com recursos humanos. Nós vimos durante a pesquisa que metade dos municípios brasileiros, 52% para ser exato, não planejam abrir seus postos no final de semana. E nós sabemos que parte considerável do brasileiro, os brasileiros mais pobres, os brasileiros que efetivamente não deixaram o Brasil parar por conta da pandemia, muitas vezes não têm condições de, em horário comercial, ser vacinado ou levar seus parentes mais velhos para o processo de vacinação. Por isso que o movimento também caminha para postos itinerantes e para ampliação do horário de atendimento dessas unidades básicas de saúde. Em relação à vacinação em domicílio, né? Vacinar as pessoas em casa e também a possibilidade de ter aqueles postos de vacinação diferentes, aqueles, por exemplo, em forma de drive-thru. O que vocês apuraram nessa pesquisa sobre essas possibilidades? Essas duas possibilidades já são realidade em uma parte considerável das cidades brasileiras? Felizmente, a vacinação em domicílio é uma vacinação em domicílio, em unidade de domicílio, que graças aos agentes públicos de saúde e a presença constante de saúde da família dos programas do SUS estão presentes em todo o Brasil, em especial nos grupos prioritários, né? Nós estamos falando aí os quilombolas, os indígenas e aquela população muito mais velha que muitas vezes moram em asilos. São os casos que mais foram relatados sobre a vacinação em domicílio. Os postos volantes estão presentes em 2/3 dos municípios brasileiros e as unidades abertas em finais de semana em apenas 48% dos municípios brasileiros. Um detalhe interessante é que quanto maior o tamanho da cidade, maior o número de unidades abertas em finais de semana. Mesmo assim, temos 1/4 ainda dos municípios com mais de 100 mil habitantes que não planejam abrir, por enquanto, as suas unidades básicas fora do horário comercial. Renato, o Brasil pode receber em breve os primeiros lotes da vacina da Pfizer, né? Existe a expectativa de que na semana que vem comece a chegar esse material, porque houve uma antecipação, é uma vacina mais complexa, né? Exige aquela história da cadeia de frio, enfim, uma logística mais apurada. Temos condições para isso? Esse período aí, esses primeiros meses do ano, serviu para que os municípios, os estados se preparassem para receber e para aplicar essa vacina? O que essa pesquisa constatou? A pesquisa deixa claro diferenças regionais muito grandes nas condições das unidades básicas de saúde, nas condições de se receber. Para o nosso ouvinte ter claro, as vacinas da Pfizer exigem aí um grau maior de refrigeração do que a média das outras vacinas. O que os especialistas unidos da vacina nos contaram é que essas vacinas têm de ser distribuídas basicamente nas regiões metropolitanas, levando as outras formas de vacina que não exigem tanto da infraestrutura como a vacina da Pfizer, para aquelas cidades que têm condições mais precárias nas suas unidades básicas de saúde. Em relação ao que pode ser feito a partir desses dados, Renato, e eu pergunto porque o Instituto Locomotiva fez essa pesquisa ao lado do Unidos pela Vacina, um movimento que você explicou um pouco aqui no começo da nossa conversa, um movimento bastante organizado, muito mobilizado, justamente pela vacinação aqui no Brasil. A partir desses dados, o que pode ser feito? Tem um encaminhamento para autoridades, tem um encaminhamento para empresários que podem ajudar estas cidades a terem uma infraestrutura mais satisfatória em relação às condições que são necessárias para a imunização das pessoas? Não tenho dúvida nenhuma. Desde o começo da formação do Unidos pela Vacina, a ideia é ficar
menos preocupado em descobrir responsáveis e mais preocupado em aumentar a eficiência da vacinação. Uma eficiência da vacinação que ficou muito claro desde a formação do movimento, mas ainda mais com os resultados da pesquisa, que se dará pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, liderando o sistema de vacinação. O Unidos entende que cabe aos empresários oferecerem condições técnicas de se comprar rapidamente alguns tipos de materiais e doar exatamente para onde mais precisa. A pesquisa é um passo importante para isso. Como antes de qualquer operação o médico pede para o paciente fazer uma série de exames, né, quando antes do prognóstico você precisa ter um bom diagnóstico, o diagnóstico é exatamente essa pesquisa, como um grande exame de sangue das condições que o Brasil tem para, tendo a vacina, vacinar a sua população da forma mais rápida possível. Como eu disse antes, isso alimenta um banco de dados onde os empresários conseguem saber exatamente que município precisa do que e fazer uma doação diretamente para esse município. Uhum. Nós temos também uma questão importante em relação à vacinação aqui no Brasil, Renato, que é o fato de muita gente que recebeu a primeira dose da imunização não ter voltado para receber a segunda dose, mesmo no período regulamentar, né? Então a pessoa, ela toma a vacina, recebe ali um comprovante de vacinação em que já tem escrito a data em que ela deve receber a segunda dose. E muita gente não voltou nesse prazo para fazer isso. A que você atribui? Falta, por exemplo, campanha de conscientização? Falta falar mais sobre esse assunto? Além dos meios de comunicação, os veículos oficiais, falta uma comunicação institucional por parte da importância da vacinação? Nós estamos acompanhando de perto os dados sobre segunda dose. O que nós temos observado, em primeiro lugar, é uma questão de cadastramento mesmo, né? Tem uma demora no cadastramento da primeira e depois ainda mais no cadastramento da segunda dose. Isso acontece em locais onde teve vacinação por postos volantes. Isso acontece também principalmente nos municípios onde a maioria das unidades de saúde não utiliza a internet para o registro da vacinação. São 19% dos municípios brasileiros, são mais de 1.058 municípios onde metade ou menos dos postos de saúde não tem registro de internet dos vacinados, o que atrasa consideravelmente o controle da vacinação. Quando a gente olha no mapa, são exatamente os municípios aí mais distantes e mais pobres, os mesmos municípios que apontam atraso. Fora isso, a gente, em pesquisas qualitativas, começaram a ficar claro que tem uma parcela de pessoas que não sabiam direito da segunda dose. Então, sem dúvida nenhuma, uma campanha de informação sobre a necessidade dessa segunda dose vai contribuir para que cada vez mais se distancie o número de pessoas que tomaram a primeira, mas não tomaram a segunda dose. Ontem a gente teve um episódio aqui no Rio, Renato, que chamou a atenção, um flagrante que foi feito pela TV Globo, que mostrou o termômetro de um isopor que armazenava a vacina que estava sendo aplicada num posto de saúde em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estava fora dos padrões. O termômetro estava marcando 0,3 graus, quando a Coronavac, como a gente sabe, precisa ser armazenada entre 2 e 8 graus. Esse é um exemplo de uma série de problemas que pode estar acontecendo por aí, a gente não está vendo porque esses flagrantes não estão acontecendo. Isso pode estar se espalhando aí pelo Brasil, e qual o risco disso? O risco é exatamente a vacina não ser conservada e, portanto, diminuir a sua eficiência. Por isso que é tão importante o mapeamento da infraestrutura com grau de detalhamento que essa pesquisa propiciou. É importante também, para lembrar a população brasileira, que a vacina é fundamental para a retomada da economia, que a vacina é o caminho para se resolver o grande dilema entre
salvar vidas ou salvar a economia, o falso dilema entre salvar vidas e salvar a economia, já que só pessoas vivas são capazes de recuperar a economia e para ficarem vivas precisam de vacina. Mas serve para lembrar que as medidas de segurança, as medidas de restrição devem continuar. A utilização de máscaras, a utilização do álcool em gel, o distanciamento social, são medidas ainda bastante necessárias para que a gente consiga rapidamente se livrar do coronavírus. Está todo mundo cansado, está todo mundo sem dinheiro, essa é uma crise longa, mas não é porque nós cansamos do vírus que o vírus cansou da gente. Então, o pedido que tem que ser feito é que mesmo que a pessoa já tenha se vacinado, que ela mantenha os cuidados aí por ela e pelos outros de utilização do uso de máscaras e de se manter o distanciamento social. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, muito obrigada por conversar conosco nesta manhã, trazer os detalhes desse amplo levantamento que foi feito junto aos secretários municipais de saúde de praticamente todas as cidades do país. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Muito obrigado, é um prazer dividir com os ouvintes da CBN esse estudo feito pelo Unidos pela Vacina em parceria com o Instituto Locomotiva, que dá um diagnóstico bastante claro dos gargalos de vacinação para o Brasil. É sempre um prazer falar com os ouvintes da CBN. Muito obrigado. Bom dia, Renato.